Paz de Cristo, vamos falar sobre a graça. Graça, favor imerecido. Na verdade, foi justamente o que Jesus trouxe, a graça, o favor que não merecíamos. Porém, o que nós merecíamos? O ser humano merece o inferno. Você pode ter certeza. Por quê? Porque o ser humano é mau. Mas graça é justamente isso. Deus, o Pai, enviou o seu Filho e nos deu a graça, tá? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Observe que existem dois tipos de fé. A fé comum, que todo mundo tem, e tem a fé salvífica, ou a fé sobrenatural, a fé que salva. Essa fé, ela não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Isso é a graça. Então Deus nos presenteia com a sua graça, dando também a fé, e somos salvos. Porém, diz aqui o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muitos, vou fazer isso, caridade disso, caridade daquilo, e vou ser salvo. Não. A salvação é mediante a graça, porque não existe merecedor para a salvação. Nós conhecemos, biblicamente, um homem chamado Cornélio, um dos homens mais generosos que a Bíblia fala. Observe que ele, na época de Pedro, de João, ele era tão generoso. Bom, não podemos até expressar, porque bom é só Jesus. Nós somos maus. Mas ele era generoso. Ele dava esmola, muitas esmolas. Ele era muito conhecido ali e conceituado pela generosidade dele. Mas aquilo não bastava. Talvez ele acreditava assim: puxa, eu sou muito generoso, eu sou muito, bom. Ele até ressaltava isso. Mas é uma palavra errada dizer que é bom. Bom é Cristo. E ele pensava que através daquelas caridades ele seria salvo. Tanto é que não foi suficiente. Deus se agradou da generosidade dele, mas era necessário ele ter a graça. Se Cornélio, com toda a bondade e generosidade, não tivesse aceitado Cristo, se Pedro não tivesse ido lá e pregar para ele, para o Cornélio, e Cornélio não acreditasse na mensagem, ele seria perdido. Ele se perderia, o Cornélio, um homem muito generoso, que ajudava muita gente. Isso não salva, tá? Claro que um cristão autêntico, ele tem que ser generoso, que é fruto, do Espírito. Então a pessoa tem que ser generosa. Porém, Cornélio, ele chamou a atenção de Deus por causa da generosidade, e Deus enviou Pedro lá. Primeiro Deus mostra uma visão a Pedro, e até Pedro olha assim, tinha alguns animais impuros, e mandou matar e comer. E ele disse: eu não como coisa impura e imunda. Mas Jesus disse: não diga que é impuro ou imundo aquilo que eu já purifiquei. Então, é como se fosse assim: Deus estava permitindo que os gentios adentrassem no caminho da salvação. Até porque em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: ele veio para os seus, porém os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe que foi enxertado os gentios, na oliveira, como fala. E nós hoje somos gentios, cristãos, que na verdade foi no começo um espanto para os judeus. Mas em João 13,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só queria salvar os judeus. O versículo-chave da Bíblia já diz tudo. João 3,16. Deus amou
o mundo, ou seja, as nações. Tá? Já estava no coração de Deus salvar as nações e não só os judeus. Até porque hoje, né, os judeus, eles não crê no Messias, que já veio há mais de 2000 anos atrás. Tá certo que tem judeus cristãos lá que crerem, mas a maioria não crê. Esperam ainda o Messias, que já veio, tá bom? Porém, a graça alcançou a todos nós, gentios. Graça é justamente isso, favor imerecido, e ninguém será salvo por mérito. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu vou ser salvo. Vão se gloriar, conforme diz aqui, ó, versículo 9. Não vem das obras, né, para que ninguém se glorie. Então, salvação é um dom de Deus, é através da graça, e o que nós merecíamos, Deus não quis nos dar, que era o inferno. Ele justamente dá o que não merecemos, que é o céu. Amém? Fique na paz, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.